Olá, preciosos, tudo bem? Não sei que horário que vocês vão estar assistindo a este vídeo. Então, desejo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Estou aqui para dar sequência no nosso projeto Mulheres Mais Que Preciosas. E hoje eu vim falar de uma mulher que é extremamente citada na Bíblia em todos os instantes pela sabedoria dela, pela inteligência, que é a Abigail. Eu particularmente sou apaixonada por essa mulher, pela história dela, porque nós entendemos o quão é importante o papel de uma mulher do bem na vida da família e na vida daqueles que estão ao redor. A história de Abigail é contada em 1 Samuel, no capítulo 25, né? Como a maioria já conhece a história, ela conta-se que Davi estava com seus homens no campo e no seu acampamento começou a faltar comida. E Davi, sabendo que Nabal era um homem rico de influência naquela cidade, que Nabal era o esposo de Abigail. Então, Abigail era considerada uma mulher formosa, né? Naquela época, bela e rica, né? Porque casado com um marido rico, a esposa é rica também, né? E aí, chega um certo dia, no acampamento de Davi começa a faltar mantimento para os seus homens e para ele, e ele, sabendo e vendo, estando com os homens de Nabal, com os pastores de Nabal, porque os pastores de Nabal apacentavam as ovelhas dele por perto ali, e Davi com seus homens, né, por estar lá, protegia as ovelhas, não protegia os pastores, não deixavam eles ser saqueados nem roubados. Então, assim, Davi fazia o bem para aquele homem, para aquela família. E faltando comida no acampamento, Davi pede para que seus homens se dirijam até Nabal e peçam mantimento. Na verdade, né, ele nem escolheu o que eles queriam. E ele sabia que Nabal era rico, então ele poderia ter dado uma lista. Olha, eu quero isso, quero aquilo, quero aquilo, quero aquilo. Pelo contrário, ele enviou os homens lá e disse pros homens, né, para dizer para Nabal que esteve todo o tempo com os pastores dele e que durante esse tempo que Davi estava lá e os seus homens, nada aconteceu com o rebanho de Nabal, nem com os homens de Nabal, porque Davi e os homens o protegiam. Então, assim, Davi só fazia o bem, e por causa disso, Davi gostaria de saber se ele teria algo para dar para ele, comida, bebida, algo que estivesse à mão. Então, assim, ele nem escolheu. Só que Nabal era conhecido, né? O nome Nabal é conhecido como um homem insensato, como loucura. E ao invés dele ser grato, né? Porque, poxa, Davi estava protegendo os bens dele. Pelo contrário, ele se revoltou e disse, né? Quem é Davi? Sabendo que Davi era o rei, né? Quem é Davi? Quem é o filho? Quem é esse fulano de tal? Se recusou a dar os mantimentos e ainda desdenhou, né? Como diz a palavra, né? Ainda desfez de Davi. E os seus homens voltaram e deram notícia para Davi. Davi, curioso, lógico, porque, poxa vida, estava fazendo bem para aquele homem. E além daquele homem não querer retribuir, ainda desfez dele, tipo como se ele não fosse nada. Davi, revoltado, pediu para que os homens embanhassem a espada e que fosse ao encontro de Nabal. E que ele ia dar cabo de toda a família de Nabal, gado, ovelhas, filhos, servos, tudo que tivesse no caminho era para matar. E um dos pastores de Nabal, que estavam lá no meio com Davi, correu na frente e foi dar a notícia para Abigail. É aí que ela aparece na história, Abigail, esposa de Nabal. E Abigail, como uma mulher
maravilhosa, sábia, sensata, inteligente. Ela rapidamente, a palavra do Senhor diz que ela recolheu, já eu querendo falar gados de novo, ovelhas, assou, pegou mantimentos, colocou nos cestos, fez aquele monte de comida, aquele mundaréu de comida, montou no jumento e foi ela ao encontro de Davi. Ela deu a cara para bater. Sabendo que Davi queria matar todo mundo, ela poderia muito bem ter colocado as coisas num cesto, ter assado lá as ovelhas e ter mandado um servo levar para Davi. Mas não, ela foi. E chegando até Davi, a palavra diz que ela se prostrou nos pés de Davi e trouxe toda a culpa, toda a besteira que o marido dela havia feito e falado para ela, né, pedindo que Davi a perdoasse pelo mal que ela havia feito, pelas coisas que ela havia dito, porque ela não havia visto os homens de Davi, né, chegando, e por causa disso deu confusão, mas que ela estava lá pedindo perdão, que Davi a perdoasse pelo mal ocorrido, e que Davi tivesse misericórdia e que pensasse que não fizesse mal a Nabal, que o nome dele já era insensato, loucura, e que não fizesse esse mal a esse homem, para que a consciência de Davi depois não pesasse, para que as mãos de Davi não ficassem sujas com o sangue daquele homem que era louco, que era loucura, e que deixasse que o Senhor fizesse a vingança, que o Senhor tomasse conta, que o Senhor tomasse a providência pelo mal que Nabal havia feito a Davi, que ele não pusesse as mãos nele, não, para que ele não derramasse esse sangue, para que esse sangue não ficasse na conta de Davi e nem de seus homens. E prostrou-se em terra e pediu que ele aceitasse todas as coisas que ela trouxe e que a perdoasse, e que ela trouxe para ela toda a culpa, tudo aquilo que o marido dela fez, ela trouxe para ela. E aconselhou a Davi que pagasse o bem com o mal e não o mal com o bem. Olha que coisa linda. E Davi, vendo aquela mulher naquela situação, com aquelas palavras, com aquela atitude, ele aceitou. E a palavra diz que o Davi fala: viva o Senhor, né, que hoje te trouxe aqui, que me deu esses conselhos e que eu vou aceitar esses conselhos. Bendito seja o Senhor, que não me deixou derramar o sangue daquele homem, de ter o sangue deste homem, dessa casa toda na minha conta. Bendito seja o Senhor. Então ele ouviu os conselhos de Abigail e a despediu, e ela foi para casa. E a palavra diz que depois de tudo isso, essa mulher ter passado esse sufoco todo, né, que ela deve ter chegado lá na presença de Davi com o coração apertado, temendo pela vida dela, porque ela nem sabia se ele ia querer aceitar. Então ela poderia ter sido ela a primeira a morrer. Mas mesmo assim, ela criou coragem e força, e ela foi. E na volta ela chega em casa, e o que ela vê? Ela vê festa. Ela vê o marido dela embriagado, muito feliz, né? Sem entender qual era o motivo daquela felicidade. Porque, poxa, todo aquele povo, toda a família dela, tudo que eles possuem, estavam prestes a morrer por causa da besteira que o marido dela, que Nabal, havia feito. Então, assim, ao invés dele ter parado para pensar, poxa, eu errei, não, ele simplesmente fez aquilo como se fosse uma coisa normal, ignorou e foi viver, foi festejar a vida dele, encheu a cara, se embriagou, e a palavra do Senhor diz que ela chegou e ele estava embriagado. A casa era só festa. E ela foi pro canto dela, esperou o dia amanhecer para poder falar com Nabal o que havia ocorrido. E a palavra do Senhor diz que Nabal, escutando tudo que havia ocorrido, tudo que ia acontecer, tudo que ela havia feito, o coração dele se entristeceu. E depois de alguns dias, o Senhor tocou em Nabal, e Nabal veio a falecer. Só que a palavra do Senhor também diz que Abigail, ela não ficou desamparada. Davi
sabendo que Abigail havia ficado viúva, ele envia um dos homens dele para dizer a Abigail que Davi estava tomando ela como esposa. E é daí que nós tiramos uma grande lição sobre Abigail. E assim como ela, muitas de nós estamos vivendo, ou já vivemos, num meio ou com uma pessoa insensata, num casamento com um homem insensato. A palavra diz, né, não fala muita coisa, né, sobre Abigail, mas nós sabemos o que naquela época as mulheres elas não escolhiam com quem queriam casar, pelo contrário, elas eram escolhidas, ponto. E Abigail caiu numa família, caiu com um homem rico, né, casou com um homem rico, mas nós sabemos que dinheiro não traz felicidade. Não é verdade? Dinheiro é bom, ele compra coisas, ele serve para muitas coisas, mas não traz felicidade. E nós muitas vezes vemos mulheres, né, hoje em dia, casando-se por conveniência, casando por dinheiro, achando que o dinheiro vai resolver as frustrações da sua vida. Não vai. Não vai. Quem resolve as frustrações da nossa vida é Deus, que é o Todo-Poderoso e tem o controle de todas as coisas em suas mãos. E mesmo ela sendo muito rica, tendo posse, porque se o marido dela tinha, ela também tinha. Só que estar casada com um homem louco, insensato, não é motivo de felicidade para ninguém, e todo mundo sabe disso. E uma das coisas, né, que nós vemos, a Abigail, ela era uma mulher infeliz. Era uma mulher infeliz, mesmo tendo riqueza. Mas mesmo ela sendo infeliz e tendo a oportunidade de jogar toda a culpa no marido dela, todas as frustrações da vida dela, naquele momento ela poderia muito bem aproveitar. Poxa vida, ela vivia um casamento com um homem louco. E, poxa, naquele momento ela teve a oportunidade de se livrar daquele homem louco, porque sabia que Davi estava indo lá. Então ela poderia muito bem, meu Senhor, a culpa foi daquele homem louco, insensato, por causa dele eu não tenho vivido bem, as coisas não têm dado certo, ele só tem metido os pés pelas mãos, é uma loucura atrás da outra, ele não faz nada certo. Mas pelo contrário, ela se jogou nos pés de Davi e falou, Senhor, meu Senhor, perdoa a tua serva pelas coisas que aconteceu. Ela jogou a culpa toda para ela. E nós vemos assim, quão maravilhosa essa mulher era, de coração maravilhoso, de uma bondade, de uma inteligência, de um caráter que nós devemos trazer para as nossas vidas. Porque nós vemos a história dessa mulher, mais uma vez, ela colocando a palavra do Senhor em prática, porque ela diz ao Davi, a vingança é do Senhor. É o Senhor que vinga, é o Senhor que advoga as nossas causas. Então, Davi, não pague o mal com o mal, pague o bem com o bem. Sabe? Então, uma das lições também que nós tiramos para a nossa vida, mulher, não pague o mal que te fizeram com o mal. Pague o mal que te fizeram com o bem. Perdoe. A palavra do Senhor diz que nós devemos perdoar, mas perdoar, como eu já disse, muitas vezes não quer dizer que você tenha que conviver com a pessoa. Perdoar não, perdoar significa que você pode perdoar e viver em paz, que você perdoa para seguir o seu caminho, que você perdoa para não deixar que essa pessoa, esse mal, possa atrapalhar a caminhada maravilhosa, a jornada que Deus tem na tua vida. Você pode perdoar e nunca mais querer conviver com essa pessoa e nem olhar para a cara dela, mas você vai perdoar porque você quer viver em paz, que você quer ter paz com você, que você quer viver a vida abundante e plena que o Senhor tem para sua vida, né? Então, assim, perdoe para que você viva, para que você possa viver os planos que o Senhor tem para sua vida. Seja sábia, tenha sabedoria, tome as decisões
certas, no momento certo, né? A palavra do Senhor diz lá pra gente, há momento para todas as coisas, momento de chorar, momento de se alegrar, há momento de pedir, há momento de agradecer, e aquele momento de Abigail foi o momento dela agir. Imagine se ela tivesse sido uma mulher covarde. Ai, meu Deus, e agora? Davi tá vindo, vai matar todo mundo. O que eu vou fazer? Eu vou me esconder, eu vou me embora. Pelo contrário, ela se cingiu de coragem. Ela colocou o Senhor na frente e foi dar a cara dela para bater. E foi pedir pela casa dela, pela família dela. E muitas das vezes é aonde nós estamos falhando, mulher. É onde nós falhamos, mulher. Ao invés de nós colocarmos a nossa cara para bater e pedir ao Senhor, Senhor, perdoa as coisas que estão acontecendo. Me muda, Deus. Né? Muda a situação. Porque muitas das vezes nós queremos que o Senhor mude quem está ao nosso redor. Mude nosso marido, mude a nossa casa. Mas a mudança primeiro tem que acontecer em mim, em você. Nós precisamos mudar. Porque se a mudança acontecer em mim, automaticamente tudo ao nosso redor muda. Aquilo que eu venho falando e o que o Senhor vem colocando no meu coração, né? Que é o propósito. Eu decido. Né? Eu decido agir no momento certo ou ficar esperando a morte chegar até a minha casa, ou ficar esperando a devastação chegar até a minha casa. Eu decido perdoar ou eu decido viver uma vida amarga, né? Com o coração amargo, cheio de frustrações, remoendo toda a história, toda a maldade que me fizeram. Eu decido viver uma vida com Deus a partir de hoje, esquecer todo o passado, esquecer todo o mal e viver uma vida plena, cheia de milagres e providências que Ele tem para a minha vida. Então, mulher, decida ser como Abigail, mulher forte, corajosa, inteligente, uma mulher apaziguadora, que viveu as bênçãos que o Senhor tinha para a vida dela por causa das decisões certas que ela fez na vida dela. Que você possa ser como Abigail. Que o Senhor assim abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.